Opá, no outro dia estava a dar aula de yoga e estava lua em virgem, então estava a fazer uma série de posturas, assim, muito de enraizamento e estava a fazer muitas posturas de equilíbrio e tal. E dei por mim a falar exatamente disso. Opá, e é por isso que ainda bem que assumi que as aulas são da Astro Yoga, porque realmente não consigo desligar a astróloga e é impossível não falar sobre o céu do momento, o que é que se está a passar e fazer essa ligação com as posturas. E então estava a dar por mim a falar sobre o ritmo da respiração, não é? Os ritmos divinos, e depois dentro da minha cabeça, não a falar, mas estava a fazer ligações entre o eixo do eixo Virgem-Peixes e comecei a pensar sobre como Peixes fala sobre o divino, não é? E como Virgem fala sobre os ciclos divinos. E pai, fiquei com a imensa vontade de pesquisar mais sobre, não é? Nós já falamos imenso sobre os ciclos aliás, a maneira como eu e tu olhamos para a espiritualidade já tem muito a ver com isso, com a ligação aos ciclos da natureza. Mas apá, fiquei com a imensa vontade de pesquisar mais sobre isso e, e pronto, depois até acabei por fazer uma meditação relacionada com isso no final e pá, foi muito fixe. Gosto imenso de. Não me faz sentido, aliás, se quero fazer de outra maneira, porque fazer que é uma aula tipo de yoga aleatória, não sei, não consigo fazer coisas aleatórias. Olha, ainda bem que falas sobre isso, porque naquele livro que eu estou a ler dos Asteroid Goddesses, aquele livro da astromitologia que eu te mostrei no outro dia, há lá um capítulo, eu acho que foi ontem que li isto e até pensei que era uma cena gira para te perguntar. Há lá um capítulo que fala de transformações planetárias. Isto porque este livro é essencialmente sobre 4 asteroides, que é Ceres, Juno, Palas Atenas e Vesta, que são asteroides com energia feminina, apesar de falar de tudo o resto. E os autores até começaram por dizer que antes de se descobrirem estes asteroides, nós olhávamos e só tínhamos 2 elementos com energia feminina, que era a Lua e Vênus. E que estes asteroides acabaram por mudar aqui muita coisa, porque ao serem descobertos e ao ser escrito sobre eles, que até foi uma mulher que escreveu sobre eles a primeira vez, coincidiu ali muito com mudanças na vida das mulheres enquanto indivíduos e enquanto sociedade, porque foi a partir daí que se deu inclusivamente a emancipação da mulher. E eles têm, nesse capítulo, tem lá um quadrozinho sobre as diferentes eras astrológicas, que eu sei, pá, é um assunto lá está, que eu sei que é B, e consigo compreender como é que isso se manifesta em nós individualmente e em nós enquanto coletivo, mas o que é que tu me podes dizer assim sobre isso? Porque é uma coisa que eu gostava de saber mais. Efetivamente, nunca foi um assunto que, apesar de ser do meu interesse, eu tivesse aprofundado, mas agora lembrei-me quando li isto, quando li este capítulo. Olha, as eras é algo giro. Eu nunca estudei assim aprofundadamente sobre as eras, mas o que eu sei é que as eras andam ao contrário do zodíaco tradicional, não é? Normalmente vai de carneiro para peixes e as eras andam ao contrário. Portanto, nós agora estamos na transição da era de peixes para aquário, e depois vai passar de aquário, já não no nosso tempo de vida, não nesta encarnação, vai passar de aquário para capricórnio e vamos por aí em diante. Portanto, pá, o que eu te posso dizer, o que eu sei, assim, o que eu me lembro mais a nível das eras mais antigas é que, por exemplo, a era de Touro foi a era em que desenvolvemos, enquanto humanidade, desenvolvemos a agricultura, né? Portanto, é muito ligada à terra. Um, e na era de Carneiro foi aquela era da expansão das guerras, aquela coisa muito marciana, não é? Dos romanos e tudo mais. E depois a era de Peixes, já mais recente, e depois também. Depois todas estas eras são divididas por pequenas outras eras, não é? Lá por dentro. Mas assim, as grandes eras elas duram aproximadamente 2000 e qualquer coisa anos. E, e então na era de peixes houve toda aquela parte
ai, estou gaga, do iluminismo e toda aquela parte da ligação muito mais à sensibilidade artística e a nível desse desenvolvimento, ahm, entre muitas outras coisas, não é? Isto agora, por acaso era interessante explorarmos como é que, tipo, ir do macro para o micro, porque os ciclos são feitos de ciclos, não é? E é possível fazer isso. E estes são, pá, esse é assim o ciclo mais maior grande, né? Este é o mais amplo de todos os ciclos, são assim os ciclos das eras. Acho que acho que era giro. O que é que vinha, o que é que achas que viria a seguir? As grandes eras e depois não é? As eras depois são divididas também a nível dos signos. Depois dentro, por exemplo, da era de peixes, começou a carneiro, né? Foi por ali afora. Ahm, vou procurar. Se souberes alguma coisa, diz-me. Olha, eu tal como tu também comecei a abrir logo aqui o Google e estou aqui a ver um artigo, até no Astrolink, isto porque estava a pensar e há 2000 anos veio aqui bom, estava a pensar aqui no cristianismo e na estruturação da igreja cristã e a forma como nós dividimos, não é, o antes de Cristo e o depois de Cristo. E realmente aqui no Astrolink, já perdi aqui o parágrafo, mas pronto, ligam, claro, muito Jesus à era de peixes. Mas até é interessante, eu nunca tinha pensado nisto e nem sei se já me tinha deparado com este tipo de informação, em como na era de touro tivemos Krishna e na era de carneiro tivemos Moisés, portanto, e depois temos aqui Jesus na era de peixes, portanto, houve sempre ali uma personalidade marcante no sentido de ser um mensageiro para a humanidade, não é? Vir aqui mudar um bocadinho a forma de nós pensarmos nas coisas e de vermos o mundo. E estando agora na transição para Aquário, há aqui até ainda quem espera a vinda de um novo Messias ou o retorno de Jesus, não é? E, mas depois também há quem fale que também pode ser ligado a isto, na queda dos falsos gurus, e acho que isto é interessante ver como se vão fazendo estas transições e estas ligações. Porque depois, isto fala aqui dos signos e dos planetas que também vão influenciando cada era. E isto é muito interessante. Isto é. Pronto, lá está. É um tema que até desperta algum interesse e eu nunca tinha olhado para ele. Eu estava-te a ouvir e a pensar, chica burra, então eu não estava a falar como foi há 2000 e poucos anos atrás. Ah, exatamente, claro, que há 2000 anos atrás, ou 2000, nós estamos no ano 2023 depois de Cristo, não é? E isso que estavas a dizer, a falar sobre Krishna, reparaste na simbologia? Krishna, e aliás, tudo o que são as religiões e tudo que está associado à Índia, não é? E aquele fascínio que eles têm pelas vacas e a vaca ser sagrada. E tu falaste em Krishna exatamente ter surgido na era de touro. E depois Jesus Cristo, que está associado completamente a peixe, tudo que é aquelas parábolas da rede, os sermões aos peixes, todo, pregar aos peixes, né? Toda aquela associação que há a peixes com... E peixes astrologicamente, não é? O signo, o símbolo de peixe está muito associado à fé e à religião. Está associado ao divino, não é? E sim, aconteceram muitas coisas. Há bocado eu queria dizer renascimento, não era? Pronto, houve toda... Isso depois está ligado às tais fases intermédias, não é? Às regências dentro de cada era. E é muito interessante, a sério. Agora fiquei curiosa em saber o que é que vai acontecer na era de Aquário, porque comecei a pensar se os ETs finalmente vão dar a cara e vêm ser os nossos novos mestres e vamos começar, tipo... Há pessoal que já fala muito nas dimensões. Honestamente, eu não sei se isso é verdade, se não é, pá, não julgo, não critico, não é a minha área, mas já toda a coisa das dimensões e das 5 dimensões e os senhores lemurianos, eu juro que não sei nada sobre isso. Portanto, olha, esquece, acho que também não sabes, não é? Nunca falámos sobre isso, pelo menos. Mas se calhar, quem sabe, ou então, que é aquilo que tu também estás a dizer, começar a haver primeiro estamos a falar de Aquário, estamos a falar de Urano, e Urano é
o corte, e é um corte repentino, e é um corte que é para o nosso bem, para a nossa evolução. E, portanto, haver um corte com este momento do fim desta adoração a mestres, a falsos mestres, não é? A falsos deuses. E acabar por começar a haver aquilo que também é muito uraniano, que são os tais downloads, não é? Eu creio que do inconsciente coletivo, não é? Como Jung fala. O acesso direto de cada um de nós através exatamente da tomada de consciência das nossas capacidades portanto, e mesmo a ciência e a neurociência, e tudo se começa a haver um misto do que é a ciência e do que é a espiritualidade, e começa a deixar de haver essa distinção, essa barreira, e acho que vamos começar a receber diretamente mais downloads, ou seja, vamos começar a ter mais insights. No fundo é isso que eu entendo por downloads, não é muito a minha área também, mas estava-te a ouvir falar sobre isso e pronto, e fiquei curiosa e ia dizer mais qualquer coisa que já não sei o que era, porque enfim, a minha cabeça uma déficit de atenção, mas olha, era por causa, já sei, daquilo que tu começaste por falar do livro dos asteroides e de como marcava tipo as eras, não era as eras, mas como cada vez que se descobria um novo asteroide havia ali uma associação, um momento importante na história do feminismo, não é? Na história da mulher. E isso acontece não só com os asteroides, mas com Plutão, conforme foram sendo descobertos assim, os planetas mais longínquos, também foram em momentos marcantes. Urano foi na altura da Revolução Francesa. Lá está, daquele corte da Revolução, não é? E Plutão, se eu não estou em erro, foi na altura em que se descobriu, foi na altura tipo do HIV, em que houve depois aquela onda toda assim muito forte das mortes, e Plutão está ligado a Escorpião, que falam sobre a sexualidade e falam sobre morte e pronto, eu acho isto tudo muito, acho isto super interessante. Agora fiquei com curiosidade de estudar mais sobre isso. Tenho que procurar se há algum livro sobre eras astrológicas, porque fico com curiosidade em saber o que é que terá acontecido antes, não é? Porque nós temos a percepção que 2000 anos é muito, mas estamos aqui há um bocadinho mais, não é? Tipo, o que é que terá havido? Eu sei que já vi isso, mas já foi há algum tempo e já não me recordo, não é? Mas pronto, olha, achei isso muito fixe. Eu acho que foi numa conversa contigo que já tínhamos falado sobre essa relação do Urano com a Revolução Francesa, mas agora não tenho a certeza. Mas eu acho que foi, também não conheço nenhum livro, mas também vou procurar. Nós e livros. Mas isto levou-me a pensar, eu não sei muito bem falar da precessão dos equinócios, mas isto levou-me... Eu estava-te a ouvir e continuei ali na internet e acabei por ir parar ali uma parte de um texto em que falava em como não só, né, nós temos os equinócios 2 vezes por ano, uma na primavera e uma no verão, dia e noite, duração igual, mas também 2 vezes por ano o Sol cruza o plano do equador terrestre e então para dar uma volta completa no zodíaco são necessários, deixa-me ver, vou voltar ali, 25.920 anos. Pronto. E depois diz aqui, este movimento é chamado de precessão dos equinócios, que já era conhecido desde a antiguidade. E então, se nós formos dividir este número, estes 25.000 e tal, por 12, não é? Que são os signos do zodíaco, nós temos ali um período de 2.000 e tal anos por cada signo. E isto é muito interessante, porque lá está, também ali referia que cada uma destas eras depois vai trazer aqui determinados aspectos ao de cima para a humanidade e para cada um de nós. E isto é maravilhoso. E, por estarmos a falar em ciclos, depois eu estava a viajar na maionese, porque como aqui, eu estava aqui a pensar na pressão dos equinócios, e isto levou-me aqui, equinócios, solstícios, roda do ano.
pronto. E acho que, sendo um ciclo já em menor escala, é muito interessante ver, porque nós não vivemos o suficiente para conseguir perceber as eras, não é? Não sentimos isto, mas, por exemplo, através da roda do ano, já conseguimos perceber isso. Já conseguimos sentir esta ciclicidade. Temos os 2 solstícios, os 2 equinócios, mais 4 celebrações ali no meio de cada um, que nos vão mostrando os ciclos da natureza. Começamos ali no 31 de outubro para 1 de novembro com a morte e renascimento no Samhain, ou Samhain, já ouvi falar das 2 maneiras. E depois vamos passar aqui por é a morte e renascimento. Temos o ciclo do Deus e da deusa, não é? Em que também se vê aqui o crescimento do Deus, desde do seu nascimento até à sua morte, e a deusa que o acompanha. Mas se olharmos para fora, isto sem termos de falar propriamente em linguagem simbólica dos mitos, podemos olhar para a natureza, em que já ainda antes do... porque é que eu me lembrei disto? Porque estes movimentos entre as eras não são estanques, ou seja, isto não acaba num dia e começa noutro. E estava-me a lembrar exatamente da roda do ano, porque é uma coisa que eu inclusivamente nos meus e-books digo muito. De uma celebração para a outra, as coisas vão fluindo, não é? Acaba aqui o Samhain e começa aqui o Yule. Não, isto há aqui um fluir em que as coisas, a energia se vai começando a modificar e tu vais começar a sentir outro tipo de energia na tua vida. E é muito isto que eu sinto quando me ponho a olhar para os aspectos da roda do ano, e nomeadamente aqui para a natureza, porque tu já antes do Samhain, tu vês que a natureza começa a morrer, não é? As folhas começam a ficar laranja e caem, e os próprios campos, as colheitas são feitas e acabam por ficar vazios até ao Samhain. O Samhain é a última grande colheita, e também nós, e a professora Lucilena Galvão fala disto, eu acho que também viste este workshop. Desculpa. Ela fala disto no vídeo do YouTube, em que o inverno é um momento de introspeção, em que nós vamos aprender coisas mais para dentro. E depois no verão trazemos essas aprendizagens cá para fora. E eu sinto muito isso, não só ao longo do ano. Eu sei que tu também sentes, porque tu em janeiro dizes sempre que ficas tipo off para o mundo. Eu já presenciei isso. Mas a verdade é que eu sinto isto ao longo do ano, em maior escala, mas depois também vou sentindo ali determinados períodos. Tens o ano e tens vários períodos ao longo desse mesmo ano, não é? Em que também, alguns momentos estás mais para fora, outros estás mais para dentro. E isto é interessante porque nos ajuda a aceitar os nossos próprios ciclos também, que não temos de estar sempre produtivos, mega produtivos e mega extrovertidos, que também há aqueles momentos em que somos um bocadinho mais ermitas, e a roda do ano foi uma maneira muito interessante, e é, para mim, das maneiras mais interessantes de tu veres isto, porque mesmo a própria roda do ano tem uma linguagem simbólica muito rica. E se tu fores a ver aquilo que se passa ao longo das estações e aquilo que depois cada celebração vai trazer, está lá. E é cíclico. E já que nós não conseguimos vivenciar tudo aquilo que se passa nas eras astrológicas, né? Porque milhares e milhares de anos, nós conseguimos vivenciar estes ciclos da natureza na roda do ano várias vezes na nossa vida. E depois existem microciclos na vida de cada um também, e isto é super interessante. Essa cena da precessão dos equinócios é aquilo que faz a diferenciação entre a astrologia ocidental e
e a astrologia sideral ou védica, não é? Que não tem em conta a precessão dos equinócios. Um, mas eu estava a ler aqui, quando estavas a falar na precessão dos equinócios, que a única altura em que a astrologia ocidental se refere ao zodíaco sideral, portanto ao védico, não é? Na associação às eras do mundo, como a era de Aquário ou a era de Peixe. Portanto, é interessante, estas coisas estão todas mesmo ligadas. No fundo, eu não conheço a astrologia védica, mas acredito plenamente, e como também já falámos sobre isto algumas vezes, que são sistemas de ver o mundo, não é? E que seja um, seja o outro, se nós seguirmos essa visão do mundo, as coisas fazem sentido. Tanto que eu sigo pessoas nas redes a nível da astrologia védica, e apesar de estarem a falar de signos diferentes durante os eclipses e tudo, nota-se que o assunto acaba por ser o mesmo. A coisa mais ou menos vai dar ao mesmo. Portanto, o que interessa é o que nós sentimos, os nomes que nós chamamos pá, eu acho isso secundário. Não me aflijo muito por isso. E não gosto nada de discutir quem é que tem razão e não tem. Pá, o que faz sentido para cada um acho que é o mais importante. Mas pá, os sabatos eu aprendi sobre isso contigo, né? E continuo a aprender. E leio os teus lindos e-books e aprendo ainda mais. E adoro saber sobre as tradições e isso tudo. E faz imenso sentido para mim. E sim, sabes perfeitamente que eu em janeiro hiberno, desapareço. Tipo, janeiro para mim não existe. Mesmo quando trabalhava, tirava tipo, férias em janeiro. Porque pá, não estou cá para o mundo. É a altura que para mim, eu sendo capricorniana, desapareço mesmo. Não quero, está frio, é um mês que nunca mais acaba. E não é para mim. Quero estar escondidinha na minha caverna capricorniana, na minha gruta, que ia ser mesmo uma ermita, que é isso que o inverno pede. E é curioso que quando estudei astrologia, a minha professora é brasileira, né? Como sabes, ela falou na percepção que ela tem, não é? Quando ela começou a dizer que caranguejo calhava no inverno e Capricórnio é tipo, é o verão, e eu, isto não vai funcionar para mim. Quando foi logo nas primeiras aulas, eu, não, isto não vai fazer sentido nenhum para mim. Como assim Capricórnio é verão e caranguejo é inverno? Mas a verdade é que faz, porque eu depois fui perceber que os signos são eixos, não é? De uma mesma coisa, de um mesmo assunto, e Capricórnio e caranguejo são a mesma farinha do mesmo saco, não é? Só que em polaridades diferentes, e portanto é um bocado indiferente. Claro que são maneiras diferentes de viver a astrologia, não é? E de viver mesmo a questão dos sabates. Ainda numa aula que assisti mais recentemente dessa minha professora da Rafa, ela dizia isto porquê? Porque a primavera lá é iniciada em Balança, no signo de Balança, e cá é iniciada com Carneiro. E ela diz que é uma teoria dela, própria dela, mas fez algum sentido, não é? Que os países mais desenvolvidos estejam no hemisfério norte, que é quando a primavera está ligada a uma energia expansiva de fogo, que é diferente da energia expansiva de ar, que é quando começa essa época para eles. O que, por outro lado, faz com que eles sejam um povo mais afável, não é? É diferente, são características diferentes. Os povos do hemisfério sul são muito mais afáveis. E, aliás, tudo que é astrologia também está relacionado, de certa maneira, à associação completamente que se consegue fazer com os sabatos, não é? Esses que tu disseste, os solstícios e os equinócios, que estão relacionados com os signos cardinais, e os outros, as outras celebrações estão ligadas aos signos fixos. E de facto há essa designação, a própria designação cardinal ou cardeal que eu estou a dizer, tem a ver exatamente com o início da estação. Aliás, os signos, eles são então, como é que eu digo isto? Os signos, portanto, os 3 primeiros signos são, cá no hemisfério norte, não é? São Carneiro, Touro e Gêmeos. E eles completam, não é? Toda a estação da primavera. O Carneiro é o início da estação, é o signo cardial que dá início à estação. A Touro é o que sustenta a estação, é o signo fixo.
e depois Gêmeos é o signo mutável. E isso faz-me tanto sentido com aquilo que estavas a dizer sobre a diferença, ou seja, a transição entre as eras, como agora que estamos na transição de Peixes para Aquário, a transição dos sabatos, que isto não é uma coisa que tipo. E eu estou sempre a dizer isso também em relação à astrologia, que é aquela pessoa que nasce, tipo, o meu filho nasceu no último dia de Carneiro. E sim, há leituras na astrologia, especialmente na astrologia kármica, que dizem que isso é um grau kármico. Nasceu no último dia, está a 29 graus, que é um grau kármico. Mas, por outro lado, eu não consigo deixar de sentir que há uma transição entre o signo de Carneiro e o signo de Touro. E que não há ali tipo, corta, segue para o próximo. Não há. Não acredito nisso. E não é a minha forma de ver a astrologia. E concordas comigo, não é? Porque as coisas não são transições bruscas. Nada na natureza é uma transição brusca. Não se passa do verão para o outono repentinamente. Aliás, eu sei que quando ainda houve uma altura que me interessei por macrobiótica e eu sei que eles têm em consideração uma quinta estação, que é a transição, é tipo late summer, é o verão tardio, que é aquela transição do verão para o outono. E aliás, mesmo nos sábados, eles têm uma percepção diferente, portanto, na roda do ano, das estações, não é? Tanto que chamam Midsummer agora ao que vivenciámos em relação ai, estou gaga, portanto, à entrada ao solstício de verão, de entrada de carneiro, de caranguejo, bolas. Porque para eles já é midsummer, porque começam a considerar que o verão começa antes, começam a considerar que a primavera começa antes, portanto, logo em fevereiro, ali nos inícios de aquário, já começam a sentir que já começa a brotar a natureza. Aliás, há aquele filme, sabes, aquele filme da marmota, como é que aquilo se chama? O Groundhog Day, em que eles estão à espera que a marmota saia para ver se já começou a primavera, porque é ela que define quando é que começa a primavera, e isso ocorre exatamente nessa altura. Portanto, estas coisas fazem sentido, e se nós formos terem atenção, todos os povos, há ligações a estas, há tradições, portanto, povos que não contactavam uns com os outros têm estas tradições e estas celebrações nas mesmas alturas, e há mesmo símbolos que são associados, assim, lá está, podemos dizer que é uma coisa do inconsciente coletivo, não é? Não sabemos como é que é, mas lá está, há esta, portanto, dentro dos sabatos podemos olhar as estações, dentro das estações podemos olhar os signos que estão dentro de cada estação, e é como tu dizes, não temos a percepção das eras, mas conseguimos ter uma boa percepção se olharmos simplesmente para as estações. As próprias estações têm um ritmo, não é? Um crescimento e um declínio e uma transição para outra. E nós, enquanto seres humanos, o facto de nós nascermos com o Sol num signo de início de estação, de sustentação ou de transição, isso já diz muito. E depois no nosso mapa, então, dá para ver essas qualidades, que é uma maravilha. Pá, eu adoro. Eu acho isto tudo fascinante. Tu estavas a falar do Midsummer e eu lembrei-me que... Bom, do Midsummer, e estavas a referir que no hemisfério sul não se invertem os signos. Estavas a falar dos eixos, e isso faz-me todo o sentido. Aliás, nós também já falámos sobre isso antes, se eu não estou em erro. E estava a pensar em como antigamente o ano não era dividido em 4 estações. Eles tinham a estação escura e a estação clara, e alternava nos solstícios, e pronto, era assim. Mas também estava a pensar numa coisa que me surge sempre quando estou a escrever os e-books ou a rever os e-books, nomeadamente ali na parte da astrologia, dos e-books da Roda do Ano, porque eu faço sempre ali uma referência ao zodíaco, não é? À season astrológica em que está associada àquele sabate. E porque eu já ouvi 2 coisas distintas em relação ao hemisfério sul. Há quem o viva de acordo, inverte a roda do ano, portanto, isso para mim, que estou aqui no hemisfério norte e sinto e vivo as coisas de uma determinada maneira, faz-me sentido que seja invertida, mas também conheci
pessoas, e na altura, por exemplo, uma destas pessoas morava no Brasil e vivia à roda do ano, tal como nós a vivemos no hemisfério norte também. E isto achei interessante, esta perspectiva, no sentido de me deixar a pensar, inclusivamente na época astrológica em que as celebrações acontecem. Pronto, e não vou aqui viajar na maionese, mas deixo-te aqui um food for thought, para tu também pensares nisto. Não, eu acho que isto vem muito de cada um, não é? E lá está, se para mim faz sentido viver a roda do ano porque a sinto desta maneira, se calhar alguém que está no hemisfério sul e vive também como nós no hemisfério norte vai-me arranjar aqui algumas formas de me dizer: mas eu vivo assim porque sinto as coisas assim assado, ou dou importância a este tipo de aspectos. Portanto, acho interessante isso, e até me questiono como é que isto depois poderá ligar com a parte astrológica, não é? Mas pronto, isto se calhar ficará para uma outra conversa. E tu estavas a falar dos signos não serem estanques, os próprios signos, não é? E eu acredito plenamente nisso. Para mim, nada destes ciclos da natureza é estanque. Nem roda do ano, nem signos. E basta olharmos para a Lua também. Nós não passamos de uma Lua nova para uma Lua já numa fase crescente ali, mesmo a meio, né, em que vemos ali exatamente metade da Lua iluminada, e vamos passando ali por várias fases entre cada uma delas, cada uma das 4 fases. E isto, mais uma vez, também é cíclico, não é? A Lua tem um ciclo de 28 dias que muitas vezes se associa à menstruação da mulher, que não tem exatamente os 28 dias, e mesmo pessoas que não menstruam e pessoas sem útero sentem na mesma, pronto, se calhar guiando-se um bocadinho mais pela lua no céu do que propriamente pela lua interna. A minha professora, a quem me iniciou, a guardiã do útero, dizia que quando menstruamos, guiamos-nos pela lua interna, que é a menstruação. Quando não menstruamos, quem não menstrua guia-se pela lua externa, que é no céu. E as nossas próprias emoções, não é? Também ao longo do mês, quer tenhamos útero ou não, também nós vamos flutuando. E nada disto é estanque. E é interessante pensar mesmo a nível de arquetípico, de representações arquetípicas. Naquele livro que eu também falei, aí num dos áudios para trás, de Asteroid Goddesses, que falava ali das eras, eles também dizem, associam, tem a fase de donzela, mãe anciã, que é uma associação que se faz muito, não é, à Lua, estas imagens arquetípicas. E então que eles associavam Artemis à fase crescente, associavam Selene à fase de lua cheia e depois a fase de minguante e de lua nova era Hecate. E estas deusas representam bastante para mim aquilo que é o passar por um ciclo em termos energéticos de sensações. E pronto, agora o Oscar está a ladrar, deixa-me aqui fechar a janela. Mas passa estas sensações e mesmo a nível emocional, elas transmitem muito bem. E lá está, mais uma vez, eu acho que isto não é estanque. Mesmo a passagem se formos falar arquetipicamente, de uma deusa para a outra, não é? Vamos dizer assim. E vamos viajando e vamos começando a sentir cada vez menos uma das deusas e sentir cada vez mais a energia da deusa que se seguirá no nosso sentir e por aí adiante.
também o ciclo lunar, não é? É de 28 dias, apesar de, lá está, como eu disse, o menstrual não ser exatamente os 28 dias, pode ser menos, pode ser mais. E está dividido em 4 semanas de 7 dias e temos inclusivamente o sincronário das 13 luas, que são 13 meses de 28 dias cada. Se nós contarmos, não é, as fases da lua, imagina, aos meses, em vez de terem todos 30 ou 31 dias, nós têm só 28, todos eles, e não só fevereiro, têm só 28 dias, e há um mês extra em que há mais um dia, que é o dia fora do tempo. E isto é um ciclo das 13 luas, é também como um ciclo anual que nós fazemos em 12 meses, aqui são 13 luas. E inclusive também na iniciação a Guardiã do Útero, a Helena do Munaiki, que foi quem me iniciou, falou das 13 matriarcas. Eu já não me lembro de tudo exatamente, portanto não vou aqui inventar, mas depois podemos ir ver e falar sobre isso. Eu até posso-te mandar aquilo que tenho sobre as 13 matriarcas. Portanto, temos aqui mais um ciclo. E isto é engraçado como acaba tudo por estar, não é? Começamos no macro e acabamos no micro. E aquilo que se sente no macro, nós conseguimos sentir em todos os outros. E é vir observar estas coisas. Já estou a aprender, não conhecia isso das 13 lunações, isso é muito giro, o dia fora do tempo. Eu já te ouvi falar, não sei se foi a ti, não sei se foi ao André também do Atlas do Ser. Eu já vos ouvi falar disso das 13 não, mas do dia fora do dia fora do tempo. Quando é que isso calha? É algo fixo? É curioso. Mas isso das lunações que tu dizes é muito verdade. E as lunações também é muito interessante, porque, ou seja, dentro portanto, daquilo que estávamos a falar do zodíaco, não é? E da temporada solar de cada signo, por exemplo, em abril começa, aliás, no final de março, começa Carneiro e vai até ali a 20 de abril, quando começa Touro, e por aí fora. E portanto, durante toda essa temporada de Carneiro, ali durante a Lua, ela está mais ou menos 2 dias e meio em cada signo, e portanto, dentro desse além de fazer essa passagem pelas suas fases, não é? Além de ter aquele crescendo e depois o minguar, além disso, ela também passa por todos os signos do zodíaco. Ela dá a volta nesses 2 dias e meio, está 2 dias e meio em cada um desses 12 signos. E portanto, acabamos por ir sentindo, se estivermos atentos, essas temáticas dentro de nós. E em algumas alturas do ano, determinado signo está numa fase mutante, que disparate, mutante, às vezes está mutante, tá? Às vezes determinado signo está numa fase crescente, às vezes está na fase nova, ou está na fase cheia, ou minguante, e isso tudo altera a forma como nós acedemos a essa energia arquetípica do signo e como impacta cada um dos nossos mapas depois pessoais, não é? Dos nossos mapas natais, que são isso que os trânsitos, no fundo, são. E depois há os eclipses e tudo mais, não é? Que também têm um impacto extra na nossa vida. Mas é isso que estavas a dizer, por exemplo, das semanas, estavas a dizer, não é? São mais ou menos 28 dias, são 4 semanas de 7 dias, e mesmo dentro da semana há as regências dos planetas nos dias da semana. Segunda-feira, Monday, é regido pela Lua, não é? Nas várias línguas há essa... Em português não temos, infelizmente. Em espanhol é lunes, de Lua, não é? Como é que é em francês? Agora não me lembro. Mas eu sei que também tem uma ligação. Olha, agora não me estou a lembrar. Mas em inglês, claro, é Monday, não é? Que é Monday. Depois
a terça Tuesday, que a terça em espanhol então percebe-se perfeitamente que é martes, não é? É regido por Marte. A quarta-feira, que é regida por Mercúrio, em espanhol também miércoles. Atenção que eu não sei falar espanhol, mas Wednesday, eu sei que em inglês depois há umas relações também com os deuses, por exemplo, Thursday, eu acho que está relacionado ao Thor, porque é regido por Júpiter, e em espanhol acho que é jueves, pá, não sei se diz assim, mas sexta é viernes. Eu comecei a saber os dias da semana em espanhol por causa exatamente porque associo o princípio da palavra, porque é Vênus, não é? E depois sábado, Saturday, é o dia de Saturno, Saturn Day. E, e por fim, domingo, que é Sunday, aí está tudo dito, aí é o dia do sol, não é? Sunday. E portanto é muito fixe, e se nós conseguirmos ir sentindo, começando a afinar a nossa percepção de como é que determinado dia propicia certas atividades mais do que outras dentro da semana, não é? E depois ainda aliarmos a isso a atenção de que, ok, é uma segunda-feira que é regido pela Lua e a Lua está numa fase crescente, ou está... Como é que isso me faz sentir? É diferente uma terça-feira marciana, não é? Numa Lua crescente ou numa lua minguante. É diferente. A energia é mais extrovertida ou mais introvertida, não é? E é isso que tu dizes, pá, nós temos estado a fazer esta jornada, conseguimos, estamos a conseguir fazer esta jornada desde do maior, portanto, ali das questões todas ligadas à precessão dos equinócios que dão origem às eras e tudo mais, às eras astrológicas, e que depois vão reduzindo em tamanho, mas a essência está lá. É aquela coisa da parecença, não é? Que há entre como o nosso sistema solar e como tudo isso se parece com uma célula, não é? E como tudo é uma imagem e há uma semelhança do micro e do macro. Eu ainda posso esmiuçar isto um bocadinho mais, amiga, porque estava-me aqui a ocorrer, estava a pensar em ritmos biológicos e na forma como tudo isto se vai interligando, e lembrei-me da Ayurveda e em como não só é dito que os elementos da natureza, não é? O fogo, a água, terra, ar e água existem fora, como também existem em nós, em cada um de nós. Todos nós temos estes 5 elementos e depois, claro que cada um terá em diferentes proporções. E é essa proporção que irá determinar o nosso biótipo, que eles chamam de dosha, que é variável. Isto ao longo do dia nós podemos, por exemplo, estar mais aqui mais vata, que está muito ligado ao ar, num certo momento, e depois no momento a seguir já estarmos ali mais ligados ao dosha de fogo, ao elemento fogo, e portanto isto também, apesar de haver um biótipo, um dosha que é mais exacerbado em nós, isto também é variável não só ao longo da vida, mas ao longo do próprio dia. E isto, não sei se tu porque eu sei que tu sabes algumas coisas da Ayurveda, e não sei se tu já viste aquele relógio dos ritmos circadianos, em que inclusivamente eles falam em que eles vão dividir, não é? Eles dividem o dia em diferentes fases e a cada fase vão atribuir determinadas tarefas que estão mais associadas a este dosha e a estes elementos da natureza, que seria a forma como tu conseguirias dedicar-te a determinadas atividades ou o momento ideal para determinadas atividades, de acordo com aquilo que se passa dentro de ti e cá fora. E então,
por exemplo, o momento ideal para uma pessoa se levantar, segundo esta medicina indiana, é ao nascer do sol. Não é ficarmos na cama eternamente. Portanto, levantar com o nascer do sol e começamos ali o dia com kafa. Kafa é terra e água, é um bocadinho mais meloso, é um bocadinho mais... É muito isso, é meloso e se formos ver no seu lado negativo até, quando está em exagero, ele consegue inclusivamente ser preguiçoso, portanto há aqui um despertar lento, em que há mais aquele aspecto de ir acordando devagarinho, talvez até fazer ali uns alongamentos para o corpo também ir acordando, a nutrição, não é? Isto logo passa também pela refeição da manhã, começar por planear no sentido de, ok, o que é que eu tenho de fazer hoje? Não começar logo, não é? Na correria do trabalho, mas começar ali lentamente a fazer este planeamento do dia. E depois, ali perto do meio-dia, ou com a aproximação do meio-dia, se bem que começa antes, não me lembro ao certo, temos o momento de pita, que é o momento de fogo e água, em que há muito movimento. O fogo digestivo, que é aquilo que promove a digestão, está mais forte e, portanto, aqui é o momento ideal para as refeições mais pesadas, não é? Que corresponde ao almoço, porque mesmo depois ao jantar já será uma coisa mais leve, mesmo também estando ali relacionado com este biótipo, este dosha de fogo e água, já será ali uma refeição mais leve. Mas se nós queremos aqui uma boa refeição, uma refeição mais pesada, então será que é o almoço? É momento de organizar, estabelecer estratégias, aquele trabalho mais focado e é aqui neste momento em que o sol também está bem alto. E depois começamos a decrescer e temos ali a fase vata, que é de ar e éter. E então é mais de movimento, o executar determinadas tarefas e fazer exercícios. Claro que em pita com o fogo também podes fazer isso, mas o vata é mais de criar. São os artistas, não é? Que muitas vezes até quando está aqui vata em excesso pode haver uma dispersão de ideias, e portanto há ali um momento do dia até ao pôr do sol que temos este momento vata e depois temos o final do dia que voltamos a kafa, de terra, de água e estamos ali a relaxar, finalizar o dia, socializar. Aqui pode-se fazer então o tal jantar leve, apesar de depois de termos pita, não é? Que vem de seguida, mas que nos leva a fazer aqui continuar a nossa digestão e também digerir pensamentos e tudo aquilo que vamos vivendo ao longo do dia, não é? O pita está muito ligado a este fogo digestivo e não só a nível da alimentação, mas a nível da digestão de emoções com isto acabamos aqui por também nos deitar e dormir e a maior parte da noite seria então um momento de dormir, de sonhar e ir eliminando tudo aquilo que veio do nosso dia e que já não interessa, nomeadamente as impurezas do corpo, que com o raspar da língua também, quando acordamos, eles fazem o raspar da língua, é das primeiras coisas que eles fazem de manhã, é o raspar da língua e isso ajuda a tirar as impurezas que foram ali sendo trabalhadas ao longo do dia. E acho que realmente isto é tudo muito interessante. Na vida moderna isto não é possível de fazer
como é óbvio, porque até, por exemplo, olha, imagina eu trabalho por turnos, como é que eu posso, não é? Como é que eu posso estar agora a ter um dia destes em que vou despertar com o pôr do sol. Quando eu faço turnos da noite, passado pouco tempo, com o pôr do sol, desculpa, com o nascer do sol. Quando eu faço turnos da noite, que não faço há muito tempo porque estava em horários de amamentação, mas eu saía às 8 da manhã, ia para casa e ia dormir, portanto... isto inaltera mais, não é, o ritmo circadiano e o ritmo circadiano está muito envolvido na nossa saúde. Mas não estando tão relacionado, não é, com aquilo que nós falámos anteriormente, também aqui tu tens um ciclo em que 2 vezes por dia surge aqui a energia de um determinado dosha, que são estes biótipos representados pelos elementos da natureza, né? E no fundo isto acaba por se ir repetindo todos os dias. E podemos ligar isto também às estações do ano, porque, por exemplo, se nós pensarmos no verão, e que depois isto, claro, cada estação também tem as suas particularidades, porque, por exemplo, o verão tem muito mais fogo e, portanto, vai aqui exacerbar Pitta, e então, que é o tal dosha do fogo e água, e então também aqui haverá outras particularidades, mas é a tal história, no inverno há aqui um maior período para as pessoas descansarem do que no verão, em que há um maior período de produtividade, em que há um maior período em que a pessoa desperta naquela fase cafa, ok, em que ainda está naquele elemento terra, nos elementos terra e água e está ali ainda um bocadinho, vamos fazendo as coisas, de levantar devagarinho e não sei o quê, e depois acaba por ter ali mais horas do dia também para completar tudo o resto. E isto acaba por também estar muito ligado a estas estações do ano. E, entretanto, no meio desta conversa toda, esqueci-me de te falar do dia fora do tempo. O dia fora do tempo é dia 25 de julho. Inclusive no Instagram, no ano passado não me lembro, mas há 2 anos ou 3, mesmo no Instagram havia muita gente a falar disto. E é o dia que precede o ano novo, a entrada no novo ano Maia, segundo aquilo que eu li. Isso dos doshas é bem interessante, eu gosto muito disso porque, bom, todos nós temos o nosso dosha e é um bocado como o nosso mapa astral. O facto de nós termos o nosso, não temos só um, não é? Temos a mistura dos 3, mas normalmente temos 1 ou 2 predominantes. E isso acaba por ser como ao mapa no sentido em que nos vai afetar as horas do dia, não é? Portanto, as horas do dia mais vata ou mais kapha vão-nos afetar de maneiras diferentes consoante o nosso dosha que está mais ativo. E estavas a falar nos elementos e nessa alternância dos elementos e eu comecei a pensar numa outra alternância que tem a ver no caso com as polaridades, que é a alternância da respiração. E isto traz-nos de volta exatamente ao começo da conversa, foi quando eu falei no que me aconteceu na minha prática de yoga, na aula que eu estava a dar, e como a questão da respiração e dos ciclos divinos nos trouxe até esta conversa toda, não é? Mas acontece, não sei se tu conheces o Swara Yoga, que é assim uma vertente do yoga bem mais oculta e mística, de certa forma secreta, que tem a ver com a respiração, mas é assim tipo uma ciência oculta da respiração, uma forma, estuda a respiração no sentido em que vem-nos dar a entender que há quem diga 1 hora, há quem diga 1h30, o swara alterna, ou seja, o swara tem a ver com qual é que é a narina que é dominante na respiração, se é a narina esquerda, que tem a ver com a nossa polaridade feminina lunar, ou se é a direita, que tem a ver com a nossa polaridade solar e ativa masculina. Portanto, elas vão alternando a cada 60 ou 90 minutos, mas é possível que nós também façamos essa alternância voluntária, ou seja, se nós em determinado momento
estamos com um Swara, não é? Uma narina, porque isto depois faz com que dá-nos determinadas características. Por exemplo, a narina direita, quando está mais ativa, nós ficamos mais ativos. Para trabalhar é melhor, mas por outro lado, para dormir também é melhor. E devemos dormir, segundo o Swara Yoga, nós devemos dormir voltados para o lado esquerdo para ativar a narina direita e, e é melhor para nos ajudar durante o nosso sono. Mas a narina esquerda é um bocado aquilo que tu estavas a dizer, a nível da criação, ou seja, a nível do vata, não sendo a mesma coisa, mas não é para realizar, portanto a narina esquerda não é tanto para realizar, mas é a nossa polaridade mais receptiva, mais feminina, mais passiva, mas que é necessário nós. E nós, lá está, é aquilo que tu dizes, na nossa sociedade isto é tudo uma conversa da treta, porque isto tipo, mas alguém tem tempo para isto, mas isto serve para quê saber estas coisas? Serve de muito, porque não é porque nós não podemos fazer, don't shoot the messenger, né? Não é porque nós não podemos fazer, porque vivemos numa sociedade capitalista, que não seja verdade. E o que acontece é, ok, está bem que eu não posso fazer, mas não vou odiar e não vou desprezar tudo isto e dizer que não é verdade só porque não posso fazer. Primeiro, é tentar, não é, dentro da nossa possibilidade, sentir. Não é fazer porque está nas regras, não é nada disso. É sentir. Sentir o que é que faz sentido. Passa a redundância. E, e depois é isso, não é? E as pessoas cada vez mais... e parece que as coisas a isso vão obrigando, não é? Parece que até a economia nos está a obrigar a todos a fugir das grandes cidades por causa dos preços anormais e, e a empurrar-nos mais para o interior, a empurrar-nos mais para o campo e de certa maneira isso eventualmente eu sinto que vai ajudar-nos a empurrar-nos e também tudo isto que aconteceu com a pandemia, que gerou as situações que levou ao teletrabalho e tudo mais e agora o quiet quitting e aquelas coisas todas que nos levam a pensar a vida de uma forma diferente, a ter no fundo como é que se diz, prioridades diferentes, a começar a compreender o que é que importa. Porquê é que havemos de ir fazer uma viagem de 1 hora que nos obriga a acordar 2 horas mais cedo para ir trabalhar? O que é que isso gera em nós? O stress que gera em nós, quando tu próprio disseste, quando acordamos não é para entrar ali em stress, não é isso que o nosso corpo pede. Biologicamente isso depois altera tudo e depois acaba por provocar doenças. E enfim, isso é tema para outra conversa. Mas é isso, é muito isso. E o facto que a própria respiração, não só há esse ciclo, não é? Da transição do feminino para o masculino, das duas polaridades que está constantemente a acontecer e da nossa possibilidade também de intervir nesse sentido, como cada respiração, cada ato respiratório, eu falo muito nisso quando estou a dar a aula de yoga, cada inspiração e cada expiração é como um renascimento e morte. Cada vez que inspiramos é como se nascêssemos, enchemos-nos de vida, enchemos-nos de prana, não é? De energia vital. E quando a expiramos é uma pequena morte. Poderia terminar por aí, não é? E então é esse ciclo, vida, morte, vida, morte, vida, morte. E tudo isto que nós temos estado a falar até agora tem sido este ciclo de vida-morte. O início e o fim portanto, de cada era, de cada volta à roda zodiacal, não é? Aquele despertar do Big Bang, daquele fogo inicial, aquela chama impulsionadora que é Carneiro, não é? Para depois terminar com Peixes, que é já o retorno ao todo, e depois recomeça e andamos neste ciclo, nesta roda de Sansara, não é? Que seria ainda um ciclo maior, que seria o ciclo o maior a nível da morte e renascimento das nossas muitas vidas, né? Para quem nós falamos sobre isso, né? Quem acredita nisso, mas depois reduzindo tudo, passando pela roda do ano, que também, como tu falaste, toda a questão da morte e do renascimento, e como o Soan é aquele momento ligado à morte, e como o próprio solstício de inverno, Yule, é o regresso e é por isso que se enfeitam as coisas, todas as práticas que nós fazemos de enfeitar com luz, e é quando a minha avó sempre diz que Natal passadinha de pardal, que é quando o dia começa a crescer. Tradicionalmente diz isso, mas na verdade é a partir do dia 21 de dezembro, cá no hemisfério norte, não é? Que começa a tal passadinha, começa o nascer
da luz e de renovar da esperança, e é este ciclo, e o dia é este ciclo, não é? Aliás, as luas têm este ciclo, não é? Da lua nova, enche e volta a morrer, entre aspas, e depois é o mesmo no dia, não é? O sol nasce, o sol põe-se, vem a lua, e estamos sempre neste ciclo, e a nossa respiração, assim, numa escala micro mesmo, é esse ciclo final, último, de vida e morte, e portanto é incrível se nós dedicarmos um bocadinho a olhar para estas coisas, a pensar nisto, a sentir isto, e como é que há quem duvide da divindade, não é? E se preocupa em dar-lhe um nome e não em sentir esta divindade que existe tanto fora como dentro de nós, não é? Um, já na Bíblia se diz ele está no meio de nós, bem, mas isso é outro. Isso também é uma outra conversa. Mas olha, acho que conseguimos. Não sei se ficou de fora algum ciclo. De certeza que há ainda mais ciclos, há ciclos ainda mais minúsculos e microscópicos e a acontecerem dentro do nosso corpo, mas é isso. Cada respiração é uma nova oportunidade de renascer e, e cada expiração é uma oportunidade de deixar ir aquilo que já não nos serve mais.